Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola LK de Acupuntura. Vamos falar hoje sobre o Shen, sobre as emoções, sobre as relações com os 5 elementos e o que isso afeta desde o nosso nascimento até a fase adulta. Então, agora traremos esse conteúdo para vocês, tá bom? Vamos seguir agora na aula. Shen, acupuntura e psiquismo. Essa é a relação que nós vamos abordar no tema de hoje, tá bom? Então, fica uma frase aqui do Neide Huan Jin, que é: para que a acupuntura funcione, se faz necessário primeiro curar o espírito. Então, essa frase antiga já diz como que a acupuntura nós vamos estimular alguns pontos específicos para tratar uma dor, mas que antes antecede uma disfunção a nível do espírito, a nível das emoções. Então, o que nós vamos abordar? Essências e espíritos, a matriz das emoções, as entidades viscerais, que é o Shen, sinais e sintomas, o tratamento e pontos psíquicos. Como essência e espíritos, nós temos o quê? Que as essências são provenientes da Terra, portanto, mais yin, indicando uma potência criadora de formas e a matéria densa. Já os espíritos são oriundos do céu, portanto, mais yang, indicando uma potência de animação, condução, movimento e energia sutil. Temos então essas duas abordagens bem importantes, né? Que são as essências, que provenientes da Terra, de tudo que nós coletamos da Terra e absorvemos, e os espíritos, que provenientes do céu, que vem uma energia mais sutil, né? Uma energia que vem, seria uma energia celeste, mais leve. E a junção das essências com os espíritos vão dar o comando para essa parte emocional do indivíduo. As essências alimentam os espíritos. Os espíritos conduzem as essências. Isso está escrito no Lin Shu, capítulo 8. Temos algumas frases aqui importantes. Uma delas é: a vida acontece através da essência, quando as duas essências, da mãe e do pai, se unem, formam a mente. As duas essências, uma yin e outra yang, se unem para formar a vida. As essências da mãe e do pai se unem para formar a mente. É a mesma frase escrita de outra forma, às vezes, né? O coração é o monarca e governa a mente. O coração é o monarca dos 5 órgãos yin e dos 6 órgãos yang, sendo a residência da mente. Temos como embriologia, o Shen tem a sua origem muito antes do nascimento do feto, né? Então, na embriologia, ele diz que está do nascimento até o primeiro mês lunar. Significa o quê? O Hun e o Gi, circundante e do casal, influenciam na formação do Po do embrião. Então, antes de existir a formação do embrião, já a energia circundante do local e do casal já vai ter essa confluência. Então, do 4º até o 12º mês lunar, o Zi e o Po da mãe iniciam o Po do embrião. E do 12º mês lunar até os 7 ou 8 anos, o Po do indivíduo é lapidado pelo Zi do pai, que é o mundo externo, e Shen da mãe, que é o mundo interno, finalizando sua formação. Então, nós temos um desenho aqui, trazendo um pouquinho essa ilustração. O Po, a primeira a se manifestar em nosso comportamento é o choro, na hora do nascimento, e a última a ir embora e a se decompor no corpo,
como os ossos após a morte. Então, na embriologia, nós temos assim, desde antes da concepção até os 7 anos para o feminino e 8 anos para o masculino, anos de vida, nos encontramos na infância para o pensamento chinês, ou fase de desenvolvimento do Po. Essa virtude pertence ao movimento mental e é abrigada no pulmão, também chamada de criança interior ou mente infantil no adulto, que é mimada, tendenciosa e insolente. Então temos um esquema aqui também um outro que diz assim: o Po do indivíduo é a combinação das influências das virtudes do pai e da mãe, dando o estímulo inicial para a sua formação, que após completada perdura durante toda a vida. Então nesse esquema nós temos assim: o eu, né, que é criança, recebe energia do pai e da mãe. No caso da mãe, é o mundo interno e do pai, o mundo externo. A mãe traz a empatia e, se for uma mãe presente, alteridade. Mas se for uma mãe ausente, egocentrismo. Para o pai, ele traz a autoestima. Se o pai for presente, ele traz autoritarismo. E se for ausente, a insegurança. Então, essa é a relação das emoções saindo desde o princípio, de antes da formação do embrião. O pai já traz essa energia e a mãe também já traz essa energia. O pai o mundo externo e a mãe o mundo interno. E aqui nós temos um pentagrama com o esquema de como estão essas energias, essas entidades viscerais para cada indivíduo. Então nós temos o Zi, que é a vontade, está na energia do rim. O Hum, a alma etérica, está na energia do fígado, da madeira. O Shin, que é a mente, está no elemento fogo, no coração. O Si, que é o intelecto, está no baço pâncreas. E o Po, a alma corpórea, está no pulmão, no elemento metal. Quando o estômago e os intestinos estão coordenados, os 5 órgãos Yin estão em paz. O sangue é saudável e harmônico e a atividade mental é estável. A mente deriva da essência refinada da água e dos alimentos. Então, falando da matriz das emoções. A origem das nossas emoções está na condução exercida pelos espíritos. As 5 emoções associam aos 5 elementos e, por estarem ligadas aos espíritos, estão mais presentes nas funções Yin, locus material de sua presença, né, por ser mais denso. Temos então a emoção da raiva, que faz parte do elemento madeira, a função do fígado, e a manifestação através do grito. Já a alegria, do elemento fogo, tem como função o coração e a manifestação é o riso. O pensamento, do elemento terra, função do baço pâncreas e a manifestação através do canto. A tristeza, elemento metal, função do pulmão, é o choro. E o medo, elemento água, função rim, o gemido. Nessas emoções, é importante identificar que muitas vezes a pessoa ela tem a manifestação, né? E essa manifestação muitas vezes não é percebida pela própria pessoa, mas é ao redor das pessoas que convivem. Então, é bom saber algum relato, né? Se tem alguma queixa de algum familiar, porque às vezes a própria pessoa fala, eu não percebo, mas a pessoa que está ao lado percebe que tem mais choro, é mais melancólico, ou tem o gemido, ou às vezes a pessoa passa a cantar, né? Ou ela tem um riso, ou quando fala também se expressa através do grito.
Então, essas manifestações são manifestações importantes das emoções, da matriz das emoções, tá? Então, é bom trazer esse relato e acrescentar quando for fazer uma avaliação e fazer essa pergunta. Na madeira, nós temos, né, representado pelo fígado, a assertividade, o despertar e sonho. No fogo, representado pelo coração, nós temos a consciência criativa e expressão. A terra, representada pelo baço, nós temos vínculos, relações, enraizamento. No metal, no pulmão, separação e transformação. E a água, representada pelo rim, o poder celeste, amor e fé, a identidade transcendente do homem. Temos uma representação aqui de um slide bem conhecido de vocês, que é o compasso quaternário. Esse compasso quaternário, ele me localiza em relação ao dia e à noite, ao tai chi, as energias, né? Jovem Yang, representado pela madeira, vai para o velho Yang, representado pelo fogo, depois começa a descer, né? Jovem Yin, representado pelo metal, e o velho Yin, representado pela água. Então, gravem bem esse movimento para a sequência da aula. Então, nós temos aqui a posição, complementos, compasso quaternário na linha horizontal. Quem estava na linha horizontal? O movimento madeira e o metal, né? O madeira é movimento ascendente para fora, início do Yang, né? Ele é chamado jovem Yang. É a energia do masculino, quente, nascimento, criativo, jovem, extroversão, leveza, desejo, imposição, raiva, agressividade, violência. E o órgão representado é o fígado. Já no metal, temos o movimento descendente, para dentro, início do Yin, chamado jovem Yin. É o feminino, é o frio, a maturidade, o material, o instinto, a separação, a introversão, o peso, o recolhimento, a tristeza, o pesar, representado pelo pulmão. Já na outra parte do compasso quaternário, agora na linha vertical, nós temos o elemento fogo e a água, né? O movimento fogo é um movimento para o alto, é a energia do céu, é o espírito, o pai, o purificador, o engendramento, identidade, consciência, paz, alegria, ansiedade, euforia, representado pelo coração. A água já é o movimento para baixo, da terra, mãe, nutrição, enraizamento, quietude, força, vontade, ação, medo, imobilidade, pânico, representado pelo rim. E no compasso quaternário, nós temos o centro, representado pela Terra. É um movimento centrípeto e de distribuição como um eixo. Fixação, manutenção, elaboração, alimento, reflexão, memória, a relação yin e yang, o aprendizado, o pensamento, a inteligência, o chão. É o baço pâncreas. Então, nós temos a representação dos espíritos desta forma. O Shen é o espírito do coração, o Rum é o espírito do fígado, o I é o espírito do baço, o Po do pulmão e o Zi do rim. Temos aqui agora o Shen. Vamos falar de cada um individualmente, né? A mente, inteligência global, é o grande sintetizador, gerenciador da vida mental e emocional. É o imperador, aquele que serve ao organismo como um todo. Animação geral, comunicação, a língua é o broto do coração, entusiasmo pela vida,
Quando você tem uma característica de excesso, você vai apresentar excitação mental, logorreia, risos descontrolados e ansiedade. Se tiver uma insuficiência do Shen do coração, terá apatia, queixas, incapaz de esforço físico ou mental, falta de desejo de viver. Já o Rum, o fígado, a alma etérea, a inteligência criativa. Nós temos o espírito que é mais yang, mais leve e masculino. Equilíbrio das emoções e atividades mentais. Coordena o sono e vigília. Imaginação, criatividade e coragem. Sonhos, planejamento. Espiritualidade, olhos e visões. Num excesso, nós temos irritabilidade, cólera, excesso de imaginação, perda de controle, insônia, pesadelo, sonambulismo. Processos psicóticos como esquizofrenia e transtorno bipolar. Já na insuficiência, nós temos falta de criatividade, imaginação, coordenação de ideias, pouca ou nenhuma libido e pesadelos. O I, que é o baço pâncreas, é a reflexão, a inteligência formal. Temos o pensamento concreto, a organização, a concentração, a cognição, a memória, que é a integração do Shen e do Zi. Quando tenho um excesso, eu tenho obsessões, pensamentos e preocupações repetidas, compulsões, ideias fixas de um passado e toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. Já na insuficiência, tem uma memória enfraquecida, esquecimentos, ausência de desejo, desgosto e ansiedade. E o Po do pulmão, a alma corpórea, a inteligência instintiva. Espíritos mais yin, mais denso, corporal, feminino. Autopreservação dos instintos. A infância, os 5 Po, sentidos, respiração, emoções, controle glandular e metabólico, processos corporais, incluindo a decomposição cadavérica, último a deixar o corpo. O excesso, agressividade, tristeza, romantismo excessivo, obsessão pelo futuro, depressão. Perda dos reflexos de conservação, indiferença, comportamentos autodestrutivos e suicídio. E o Zi, que é o Ren, é a vontade e inteligência atuante. Força de vontade, propósito, determinação, direção, permite a manifestação concreta do Shen, agindo no mundo externo, concretização de ideias, planos, sexualidade, adrenalina. Como uma característica de excesso, nós temos autoritarismo, nada teme, imposição de ideias, personalidades criminosas, psicopatias. Na insuficiência, temos medo, fobias, angústias, ausência de propósito e fraqueza de caráter. Então, agora foi apresentado para vocês toda essa relação dos espíritos, né, dentro da medicina chinesa. E cada uma delas em particular, ela vem apresentando uma alteração da personalidade, né, de como que vai se comportar. Então, ela pode ter uma característica em excesso ou insuficiente, mas ela pode também apresentar aquele padrão de normalidade. Esse padrão de normalidade é o que a gente sabe que é um espírito forte, né? É que cada entidade de cada órgão que representa, ele está executando o seu papel dentro dos 5 elementos. Quando está fora, aí existe um desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio de cada Zhang Fu faz com que as doenças comecem a se instalar, tá? Por isso, esse desequilíbrio do Shen, ele antecede uma parte física. Mas geralmente o seu paciente ele vem até você porque ele vem com desequilíbrio no físico.
E aí você tem que fazer o caminho contrário, até chegar aonde que está esse desequilíbrio na matriz emocional. Então, é importante que vocês consigam comecem a conhecer e abordar esses temas, né, para que você possa trazer mais recursos de entendimento desse desequilíbrio do paciente. Então, essa parte espiritual da medicina chinesa, ela traz essa compreensão, tá? Para o desequilíbrio no físico e no desequilíbrio no aspecto emocional e comportamental também, tá bom? Então, aqui tem uma relação do Hun e do Po, então, da relação das almas. Esse texto é tirado do Elisabeth Rochard de Lavie, que é os movimentos do coração. Então, estão em 2 slides para vocês. Primeiro fala assim, que os Hun são o aspecto Yang dos espíritos e o Po o aspecto mais Yin. O Hun está relacionado ao jovem Yang e o Po ao jovem Yin, né? Naquela linha horizontal do compasso quaternário, né? Então, os mensageiros que nos pertencem são nossos, enquanto os espíritos são livres, tá? Os Hun são a alma espiritual, mais leve, eleva-se nas alturas, seguem fielmente os espíritos nas suas indas e vindas. A inteligência, a sensibilidade, o conhecimento, a espiritualidade, a imaginação, os sonhos, fantasias, desvaneios, contemplação, relação com sono e sonhos. Mas preciso de enraizamento para não fugirem na sua tendência em direção ao céu. Por isso, o fígado, um órgão feminino de natureza profunda que entesoura o sangue. Então, o que nós temos? Nessa relação, nós temos a energia do fígado, né, do rum, que é mais sensível, mas ele armazena o sangue, né? Então, por isso que o fígado está diretamente relacionado com o sangue, porque ele precisa desse substrato mais denso para que não haja esse desequilíbrio da parte por ser mais sutil essa energia. Então, o sangue ele está mais concentrado no fígado para sedimentar, dar mais suporte para essa energia, que é mais seria uma energia mais sutil, mais volátil, né? Então, o sangue, por ser uma propriedade mais densa, ela vai compor muito bem essa relação do rum. Já o Po são a alma terrestre ou sensitiva, se associa às essências nas suas saídas e entradas. Então, ó, saídas e entradas, ou seja, o ar que entra pelo nariz e as saídas pelo ânus. São responsáveis pelos movimentos vitais, sensações, reações, impulsos instintivos, o vegetativo, o corporal. O enraizamento impede sua volta fatal à terra. Por isso, o pulmão, zangue masculino, que é mestre dos sopros, né? Sopro significa o Qi, né? A energia que entra, recolhe, distribui e regula os ritmos instintivos da vida. Por isso que o Qi, ele participa de todas as funções no corpo, né? Porque traz o movimento. Atividade mais concreta, ainda relacional. Responsáveis pela força residual das almas. Os Hun e os Po são mais dependentes do homem. Sua força ou fraqueza depende da conduta. Então, nós temos também uma outra reflexão que traz assim: a mente do coração, que é o Shen, aprende e une a alma etérea Hun, né, no sangue, e a alma corpórea Po, e combina-se com a inteligência I e com a força de vontade Zi. Os 7 sentimentos, nós temos alegria, reflexão e preocupação, tristeza, mágoa, raiva ou cólera, medo e pânico. Vamos falar de cada uma delas. As funções da alegria são integração e expressão corporal e verbal, estabilidade emocional, autenticidade e compaixão.
Já como desequilíbrio Yin, nós temos tristeza, solidão, perda de interesse pela vida, relacionamento e atividades sociais, sensação de não ser amado e não ter capacidade para ser, problemas com a fala. Já no desequilíbrio Yang, muita excitação e entusiasmo, irresponsabilidade, promiscuidade sexual, excesso de atividade social, depressão, oscilações emocionais, confusão de emoções, amizade, paixão, sexo, busca de aceitação social, preocupação com a autoimagem. Já a reflexão ou preocupação. Funções: reflexão, estabilidade, digestão e assimilação, tanto fisiológica quanto psicológica. Um desequilíbrio Yin traz preocupação, muito pensamento e pouca ação, sensação de cansaço e vazio interno, a insegurança. Já um desequilíbrio Yang é o apego, possessão, intrusão, ciúme, paranoia, obsessão por ideias e opiniões. A tristeza e mágoa. Funções: ordem, ritmo, mudanças. O desequilíbrio Yin, medo da perda, energia insuficiente para formar laços duradouros, depressão, autodestruição. E um desequilíbrio Yang, tristeza profunda, negatividade, mágoa, resistência e ressentimentos. Medo e pânico. Como funções, nós temos manutenção da vida, coragem e sobrevivência. O que nós temos? No desequilíbrio Yin, medo da vida, falta de ambição. No desequilíbrio Yang, temor da perda do controle, muita ambição, rudeza, imprudência, ansiedade medrosa. Raiva e cólera. E como funções, nós temos estratégia, planejamento, decisões, impulso agressivo, controle e paciência, base do desenvolvimento espiritual, reações a impulsos, resoluções e execuções das planificações. Como desequilíbrio Yin, nós temos hipersensibilidade, indecisão, falta de autoconfiança, incerteza da própria identidade e vida, fácil domínio pelos outros, timidez, falta de autoridade. No desequilíbrio Yang, nós temos agressividade, impaciência, raiva, intolerância, egoísmo, frustração, autoritarismo e irritabilidade. E aí, nós temos muitos outros sentimentos hoje, né, que não eram falados naquela época da tradição, que nós vamos incluir agora para vocês verem também que são emoções que participam do dia a dia. Mas a base da medicina chinesa está bem relacionada com o que a gente falou até agora desses sete emoções, tá? Dividido lá no pentagrama. Então, olhar a função dele e os desequilíbrios traz bastante clareza também, né? Aonde está esse desequilíbrio, por que chegou nesse nível e como que foi evoluindo a manifestação, né? E tem até um caso bem recente para passar para vocês de uma pessoa que chegou com uma queixa de queda de cabelo. E aí teve uma questão do fígado, e aí a gente fala isso na live, tá bom? E então agora a gente vai falar dessas outras emoções. Então revejam toda essa parte das emoções para que a gente possa evoluir nas avaliações. Olha lá, muitos outros sentimentos são comuns, mas não foram descritos nos textos antigos. Portanto, uma adaptação foi ajustada para melhor compreensão segundo a visão energética oriental. Então, toda essa abordagem foi feito um estudo de vários psicólogos e relacionados com a medicina chinesa, tem até um livro Psicologia e Medicina Chinesa, para abordar essa discussão dessas outras emoções, tá? Foram feitas relações e estudos em relação a isso.
Olha lá. Vamos falar sobre o trauma. O trauma dispersa o Qi e afeta o coração e os rins. Causa esgotamento repentino do Qi do coração, torna o coração menor, né? E pode gerar palpitações, dispneia e insônia. O pulso fica escorregadio e pequeno. Então, o trauma também fecha o coração ou o faz diminuir. Pode-se observar uma mancha azulada na frente da cabeça e o pulso do coração atado e fino. Afeta os rins porque o corpo recorre à essência para suplementar o esgotamento repentino de Qi. Por essa razão, o trauma pode causar sintomas como transpiração noturna, boca seca, tontura e zumbido. O amor. Nesse caso, trata-se do amor obsessivo por uma pessoa em particular, sobretudo quando essa pessoa fere o indivíduo, seja mental, seja fisicamente. O ciúme obsessivo também entra nessa categoria. Este amor afeta o coração e agita o Qi. O pulso será afetado na posição frontal esquerda, com uma qualidade hiperflutuante e será rápido. Pode causar sintomas como palpitações, insônia, inquietação mental, face vermelha, ponta da língua vermelha. O ódio. Esse sentimento é muito parecido com a raiva, com a diferença que envolve a malícia fria e calculada e é uma emoção muito prejudicial e destrutiva. Afeta o coração e o fígado, prende e retarda o Qi, o pulso do lado esquerdo fica em corda, porém lento. Os sintomas podem ser dor no tórax, dor na região do hipocôndrio, insônia, cefaleia e palpitações. O desejo. Esse estado corresponde a um desejo intenso, nunca satisfeito, que pode ser por objetos materiais ou por reconhecimento. O desejo afeta o coração e dispersa o Qi. Afeta também o pericárdio, que é o CS, circulação-sexo, pela agitação do fogo ministro. Na doença, o fogo ministro refere-se à ascensão excessiva e patológica do fogo vazio, proveniente dos rins, que afeta o pericárdio e, consequentemente, a mente. Caso o indivíduo tenha uma tendência à deficiência de yin, o que é comum em pessoas propensas ao excesso de trabalho, irá gerar calor vazio no coração, com palpitações, garganta seca, insônia e inquietação mental. A culpa. A culpa afeta o coração e os rins e causa estagnação do Qi. Pode causar essa estagnação no tórax e no abdômen ou na região epigástrica. Suas manifestações clínicas incluem pulso fino, sensação desconfortável no tórax, dor e distensão na região epigástrica ou abdominal. A língua apresentará a ponta vermelha e o pulso será vibrante, ele lateja. A aparência dos olhos será vacilante, muitas vezes fechando-se ao falar. Quando a culpa resultar em raiva reprimida, o pulso se apresentará em corda. Então, essas emoções, né, que foram relacionadas, são emoções que faz parte do dia a dia de todos, né? Umas mais, outras menos, ou uma ainda nunca sentida, né? Mas, porém, elas têm essa relação com a energia no corpo, com as estagnações do Qi, ou com a exacerbação, né? E influencia diretamente na pulsologia quando for verificar. Então, dependendo do estado e sentir um pulso um pouco diferente, pode estar relacionado a essa sensação diferente, mas que vai poder consolidar aquela queixa que o paciente traz e a relação que você vai fazer com os órgãos e vísceras. A etiologia dos problemas emocionais. Bem, os problemas emocionais resultantes da vivência e relacionamentos são normalmente a própria causa dos desequilíbrios, mas há outras possibilidades. Quais são? A constituição é influenciada pelas características inatas ou por fatores desenvolvidos no útero durante a gravidez. Nos dois casos, o estado do sistema nervoso herdado desempenha uma função nos problemas mentais e emocionais durante a vida. Se houver um trauma da mãe durante a gravidez,
pode afetar o feto, fazendo com que o recém-nascido tenha sono intermitente, chore durante o sono e desenvolva febres de origem inexplicável. Nesses casos, o bebê apresentará uma coloração azulada na frente da cabeça e será tratado para apresentar problemas afetando a mente e a alma etérea. Uma fraqueza hereditária do sistema nervoso é muitas vezes manifestada por uma fissura do coração na língua. A alimentação. O consumo excessivo de alimentos e bebidas quentes, especialmente o álcool, gera fogo e pode esgotar a mente. O consumo excessivo de alimentos que produzem umidade gera a formação de mucosidade, que, quando combinada com o fogo, perturba e obstrui a mente, gerando agitação, comportamento maníaco e insônia. Nesses casos, a língua será inchada, com fissura no coração e estômago, com revestimento amarelo e pegajoso. Excesso de trabalho ou atividade sexual. O excesso de trabalho e atividade sexual excessiva esgota a energia dos rins e pode gerar depressão proveniente dos rins e da deficiência da essência. Drogas. O uso prolongado de drogas afeta profundamente o funcionamento da mente, gerando confusão mental e perda da memória e concentração. Além das conhecidas drogas ilícitas, podemos incluir aqui medicamentos alopáticos, principalmente se for usado indiscriminadamente ou por períodos prolongados. E aí nós temos já a relação dos pontos, né? Os pontos relacionados à questão emocional, né? Nós chamados as 12 estrelas, que está relacionado com a manutenção da energia psíquica, o Shen. Então, quem são essas 12 estrelas? O estômago 36, o estômago 44, o IG4, o IG11, o bexiga 54, o bexiga 57, o bexiga 60, o fígado 3, o VB 30, o VB 34, o coração 5 e o pulmão 7. Esses 12, chamados 12 estrelas, vão trabalhar essa energia psíquica, que é o Shen. Aí nós temos pontos Ling, que são pontos espirituais. Então, nós temos aqui, geralmente eles carregam o nome espiritual na descrição dele, no nome chinês, tá? Por exemplo, o coração 2 é um King Ling, é o espírito jovem. O coração 4 é a via espiritual. O rim 24 é o vazio espiritual. O VB 18 é o receber espíritos. O VG10 é o grande espírito. Então, nós temos a relação dessa parte espiritual, quando já na descrição do ponto ele já traz essa energia com ele. Como tratamento, nós vamos fazer a regulação energética das funções envolvidas, regulação da relação órgão, que é o Zhang, onde ele carrega o Shen, né? Os vasos maravilhosos mais indicados são o CSC6BP4 e o Weimai, casos de prevalência de depressão e insuficiências, e o ID3 bexiga 62, que é o tumor, que são os vasos, casos de prevalência de euforia e excessos, e precipitação mental, né? Nessa regulação da relação Zhang-Shen, o que nós temos? No caso de insuficiência do Zhang, além de tonificar a função através dos pontos Su antigos, devo utilizar o ponto de assentamento da função para nutrir o Zhang. O passo seguinte é utilizar o ponto de assentamento do Shen. Então, onde estão esse ponto de assentamento do Zhang? Estão nas costas, né? Então, você vai identificar a função e você vai fazer a regulação dos Su antigos. Depois vai ter o ponto de assentamento, que está nas costas, e na primeira linha da bexiga. Na segunda linha da bexiga é o ponto de assentamento do Shen, tá? Então, no caso de insuficiência, é dessa forma que eu devo tratar. No caso de excesso do Zhang, além de sedar a função utilizando o ponto Su antigo, eu devo ponturar o ponto de assentamento do Shen. Então, eu não vou usar a primeira linha da bexiga, eu vou só usar já a segunda linha da bexiga no caso do excesso.
Então, a relação tá assim, ó. O pulmão é o feixu, é o bexiga 13, tá entre a vértebra T3 e T4. O coração é o Shin-Shu, que é o bexiga 15, entre a vértebra torácica 5 e torácica 6. O fígado, Gan-Shu, que é o bexiga 18, está entre a vértebra torácica 9 e torácica 10. O baço é o Pi-Shu, é o bexiga 20, é entre o T11 e T12. E o rim é o Shen-Shu, é o bexiga 23, entre a vértebra lombar 2 e 3. Já os pontos de assentamento do Shen, o que eu tenho? O bexiga 37 é a porta dos Po, ao lado do bexiga 13, é a segunda linha da bexiga. Bexiga 39, Palácio do Shen, ao lado do bexiga 15, do coração. Bexiga 42 é o Hun-Men, ao lado do bexiga 18, do fígado. Assentamento do propósito, que é o bexiga 44, ao lado do baço 20, do bexiga 20, que é do baço pâncreas. E o bexiga 47 é assentamento da vontade, ao lado do bexiga 23, que é do rim. Então, o bexiga 37, 39, 42, 44 e 47 são os pontos de assentamento do Shen correspondente a cada Zang. Então, eu tenho pontos sintomáticos como sugestões, tá? Temos aqui o vaso principal, CC6BP4 ou ID3 bexiga 62. Temos pontos para depressão, depressão com apatia, com tristeza, com desejo de dormir, com desejo de calar, depressão com ou só a tristeza, timidez, apatia e indiferença, cansaço mental, emotividade excessiva. Nós temos Chong-Trou, que é um ponto extra, né? E temos algumas sugestões e pontos. Com emotividade excessiva, com inquietude, com hipersensibilidade, com irritabilidade, com angústia, ansiedade, como é véspera, né, de fazer alguma coisa, ansiedade, temos irritabilidade, dificuldade de sono, solidão, bruxismo, negligência, amnésia, logorreia, insônia. Temos pontos aqui para fazer o doin, né, que é fazer massagem. E no bexiga 62 da insônia tá 10M, né? Então, e temos rim 6, 2M. Então, você pode fazer 10 moxa no bexiga 62 e no rim 6, 2 moxas, tá? 10 moxas para sedar, 2 moxas para tonificar, usando a relação pré-insônia. Falha, quando a pessoa tem falhas, né? Esquece. Ou com sonolência diurna. Então, você também tem pontos de sugestões. Para insônia, repetiu aqui a mesma coisa do que eu já estava falando no slide anterior. Temos também aqui sonhos excessivos, pesadelos, terror noturno, alcoolismo, drogadição, alucinações, né, sugestões e ponto, histeria, mania em quadros psicóticos, depressão profunda, catatonia, suicídio potencial. E temos também uma sugestão dos pontos psíquicos de Lafayette, segundo os seus nomes simbólicos. Então, dependendo do nome, do ponto, Lafayette escolhia o tratamento pela simbologia dos nomes, né? O pulmão 5, por exemplo, o rechaço do espírito do mal. Pulmão 7, a memória vigilante. Pulmão 9, a absorção do espírito do bem. E assim ele fez toda a relação com os pontos do intestino grosso, com pontos do estômago, com pontos do baço pâncreas, com pontos da bexiga, né? Confiança em si mesmo, bexiga 15, decisão, bexiga 23,
O calmo sono, bexiga 62, que está lá, né, que já foi feito moxa também, que teve uma sugestão. Então, Lafouille tinha essas relações com o nome. Do rim, o rim 1, a coragem, o rim 2, a calma, o rim 3, o despertar, o rim 4, a simpatia sorridente, no rim 6, o sonho alegre, o rim 8, o mestre do sangue. Então, pontos para o coração, C3, a alegria de viver, como vocês sabem, C5, a audácia, C7, a coragem, o C9, o tônus. Pontos para o CS6, o amor perfeito, o CS7, a calma sexual, o CS9, a amizade equilibrada. E assim, pontos para o TR também. Pontos para a vesícula biliar, pontos para o fígado. E, segundo o Soulier de Morin, nós temos algumas sugestões para coração debilitado pela alegria e prazer, angustiado. Então, tonifica VC14 e tonifica coração 9, esse T de tonificação. No CS, em plenitude por pena ou dolo. S de sedação do C7 ou sedação do TR10. BP em plenitude por obsessão, SEDA VG15. Tá? Fígado contraído por descontentamento, pulmão transtornado por aflição, rim debilitado por medo, as enfermidades dos sentimentos, sedar-se a excitação, tonificar-se a depressão. Então, vocês tiveram uma sugestão de vários pontos relacionados ao Shen, né? A formas de tratar, como que vocês vão abordar. Então, fica a dica de vocês começarem a estudar um pouquinho sobre o Shen, sobre essa ordem psíquica e que é o que a gente vai encontrar na clínica de atendimento, tá bom? Obrigada pela atenção, até a próxima.